É isso, né? A gente fica aqui realmente orando, rezando, torcendo para que nenhuma situação mais grave, né, no que se refere à perda de vidas, aconteça nessa região. E, afinal de contas, o que explica, né, essa catástrofe nas áreas florestais dessa zona dos Estados Unidos? É o que a gente vai tentar entender agora, né? Como a gente já observa aí nas imagens, né, Los Angeles está em boa parte aí sendo tomada por essas chamas, né? Mansões milionárias sendo destruídas. Nossa produção já pode aqui dar continuidade às informações do nosso TP, mas o fato é que Los Angeles está vivendo o pior incêndio de sua história. Mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 5 pessoas, no caso já subiu para 10 o número, né, morreram em meio a chamas. O país está no inverno e não é comum que incêndios aconteçam nesta época do ano, mas o clima impulsionou as chamas, tornando-as rápidas e infelizmente mortais. Segundo especialistas, o incêndio histórico em meio ao inverno é consequência de extremos do clima, provocado pelas mudanças climáticas. E para explicar melhor esses fatos, nós vamos conferir uma breve explicação de Pedro Camarinha, ele que é PhD em mudanças climáticas e pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Vamos acompanhar. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, para a gente poder entender, né, o que causou esses incêndios devastadores na Califórnia, a gente obviamente vai precisar falar um pouquinho sobre o clima da região. Não somente as condições atuais, mas também as condições dos últimos meses e até mesmo dos últimos anos, e depois também entender algumas características locais que levaram para todo esse cenário. Então, do ponto de vista climático, primeiro a gente tem que lembrar que essa região é uma região que ela tem um clima um pouco árido, ela é bem seca, com poucos dias que chovem ao longo dos anos. Naturalmente, essa é uma região conhecida por termos incêndios quase todos os anos, mas são incêndios que normalmente são facilmente controlados. Claro, em alguns episódios eles tomam grandes proporções. Nas últimas décadas nós tivemos alguns episódios desse tipo, mas não é nenhuma novidade, né? Isso por conta, né, de que em períodos onde a ausência de chuva se faz maior, toda a vegetação acaba se transformando em combustível. E aí você tendo uma fagulha, né, chegando até essa vegetação, fica muito fácil dela se inflamar. E o que aconteceu é que nós tivemos mais ou menos 2 invernos, os últimos invernos foram bem chuvosos, o que propiciou o crescimento um pouco acima do normal das plantas. Então, consequentemente, nós tínhamos uma maior quantidade de matéria orgânica disponível aí nos últimos meses. Só que a seca que chegou na Califórnia e que está ainda impactando a Califórnia, ela foi muito forte. Então tem um déficit de chuva muito grande nos últimos meses que foi fazendo com que toda essa vegetação fosse ficando seca e aquilo fosse aumentando e aumentando, portanto, a quantidade de combustível disponível no caso tivesse um eventual evento. Então esse foi um dos principais fatores, e aí é claro que a gente não pode deixar de falar das mudanças climáticas. Essa seca muito severa que a Califórnia está passando, e secas desse tipo já têm aumentado frequentemente nos últimos anos em decorrência, né, dessas mudanças climáticas pautadas pelo aumento do aquecimento global, é um dos fatores principais por ter levado a essa condição extrema que nós estamos vendo. Só que especialmente agora nos últimos dias, o que a gente teve não foi necessariamente a seca que causou esses incêndios, né? Os ventos muito fortes que impactaram essa região foram os principais elementos para propagar o fogo. Inclusive, ninguém sabe ao certo como esse fogo começou. Existem algumas hipóteses que foi intencional ou que foi sem querer, né, como uma pessoa, por exemplo, jogando uma bituca de cigarro, mas a principal hipótese é que com os grandes ventos que estavam impactando a região, ventos acima de 100 km, em alguns pontos 150 km, alguns fios de rede de transmissão acabaram se rompendo, caindo, gerando, né, um curto ali, gerando umas fagulhas que começou, portanto, a dar início a esses incêndios. E esses ventos muito fortes, portanto, junto com aquele combustível que eu mencionei anteriormente, foi facilitando com que esse fogo fosse se alastrando por muitas regiões. Primeiramente, regiões mais vegetadas, e depois, chegando nos bairros, entra um outro aspecto específico de Los Angeles, que é o aspecto construtivo das residências. Diferente do Brasil, as casas ali de boa parte daquela região são casas feitas de madeira, e madeira é bem inflamável. Então,
Isso tudo foi facilitando, né, com que esse cenário fosse se propagando, de incêndio se propagando quase de forma incontrolável. E como o vento era muito, muito forte, a capacidade dos bombeiros em dar conta, né, desses incêndios foi muito menor do que a velocidade com que esses incêndios estavam se propagando. Então, é a combinação desses fatores que levam, né, que explicam os incêndios e os impactos que nós temos vendo por lá. É claro que aí também tem algumas particularidades, né? A Los Angeles foi crescendo principalmente ali nesses bairros mais próximos dessas regiões de montanha, também por conta ali de serem bairros considerados um pouco mais nobres, por conta do panorama, né, da vista que esses bairros continham e por conta da especulação imobiliária e da falta de outros locais urbanos, a cidade tem crescido muito para essas regiões. Então, o aumento, né, dessas áreas urbanas ao longo dos últimos anos, próximo a essas encostas vegetadas que são suscetíveis a incêndios, também é um fator adicional que precisa ser sempre lembrado. E, portanto, né, recapitulando, voltando lá no início, as mudanças climáticas estão por detrás de tudo isso, seja por conta, né, dos invernos mais chuvosos que eu disse, que foram invernos chuvosos de uma forma bem fora do comum, seja também por conta, né, do que eu disse, dessa seca muito forte que a Califórnia está passando, e esses episódios tendem a aumentar ao longo dos próximos anos também, e também por conta desses ventos muito fortes. Esses ventos muito fortes têm a ver com um fenômeno ainda de grande escala, mais difícil de ser explicado, que é a alteração do que nós chamamos de correntes de jato, que tem a ver com essa nevasca, com essas ondas de frio que nós também ouvimos falar nos últimos dias que os Estados Unidos estava passando. Então, tudo isso do ponto de vista climático favoreceu e juntando com as características locais e tendo uma fagulha ali para propiciar esses incêndios, infelizmente, levou esse cenário catastrófico que nós estamos vendo todos esses últimos dias.